Olá, pessoal! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E nessa terça-feira, a liturgia fala pra gente que Deus é amor e por isso somos convocados a fazer como o Senhor mesmo fez, amarmos uns aos outros. Peçamos a Ele a graça de cada vez mais ser discípulos autênticos do seu reino, então que nós possamos celebrar com alegria e esperança. Então a primeira leitura está em 1 João capítulo 4, versículos 7 a 10. 1 João capítulo 4, versículos 7 a 10. Caríssimos, amemo-nos uns aos outros, porque o amor vem de Deus, e todo aquele que ama nasceu de Deus e conhece Deus. Quem não ama não chegou a conhecer Deus, pois Deus é amor. Foi assim que o amor de Deus se manifestou entre nós. Deus enviou o seu Filho único ao mundo para que tenhamos vida por meio dele. Nisto consiste o amor. Não fomos nós que amamos a Deus, mas foi Ele que nos amou e enviou o seu Filho como vítima de reparação pelos nossos pecados. Então, aqui na primeira leitura de hoje, encontramos-nos com uma das mais belas definições de Deus presentes na Escritura. Deus é amor. Fomos amados primeiramente por Deus, com o envio do Filho. Desse modo, conhecedores de Deus e frequentes em sua escola discipular de amor, somos também motivados a fazer o mesmo. Amemo-nos uns aos outros. Porque o amor vem de Deus e todo aquele que ama nasceu de Deus e conhece Deus. Então, essa realidade está presente no Evangelho de hoje, que está em Marcos, capítulo 6, versículo 34 a 44. Marcos, capítulo 6, versículo 34 a 44. Naquele tempo, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Quando estava ficando tarde, os discípulos chegaram perto de Jesus e disseram: Este lugar é deserto e já é tarde. Despede o povo para que possa ir aos campos e povoados vizinhos comprar alguma coisa para comer. Mas Jesus respondeu: Dai-lhes vós mesmos de comer. Os discípulos perguntaram: Queres que gastemos 200 denários para comprar pão e dar-lhes de comer? Jesus perguntou: Quantos pães tendes? E de ver. Eles foram e responderam: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus mandou que todos se sentassem na grama verde, formando grupos. E todos se sentaram, formando grupos de 100 e de 50 pessoas. Depois, Jesus pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu, pronunciou a bênção, partiu os pães e ia dando aos discípulos para que os distribuíssem. Dividiu entre todos também os 2 peixes. Todos comeram, ficaram satisfeitos e recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e também dos peixes. O número dos que comeram os pães eram de 5.000 homens. Então, o evangelho de hoje, né, a realidade, né, da primeira leitura, né, está presente no evangelho na pessoa de Jesus, quando ele se move de compaixão pela multidão faminta, eram como ovelhas sem pastor. A multiplicação dos pães, milagre do Senhor, tanto sacia a fome do povo que estava com Jesus e seus discípulos, quanto prefigura o banquete eucarístico, memorial de nossa salvação e sacramento de amor. O discípulo é chamado a fazer como o Mestre Jesus fez, repetindo seus atos até que ele volte, anuncia e testemunha a graça, a misericórdia e o amor do Senhor, tá certo? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo, também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, quarta-feira, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as leituras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.